Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um conceito fascinante, que tenta resolver um dos maiores quebra-cabeças da filosofia. É uma ideia que funciona como uma ponte entre dois mundos que parecem completamente separados: o mundo da mente e o mundo da matéria. Pois é, esse é o grande mistério, né? Como é que um pensamento, que é uma coisa que a gente não pega, não pesa, não tem forma, como é que ele consegue fazer um braço se mexer, que é matéria pura, sólida? Essa busca por essa conexão, olha, ela vem de séculos, filósofos, cientistas, todos tentando entender. É uma pergunta que vai lá no fundo, na essência do que é ser humano. E aí que entra a proposta do espiritismo codificada por Allan Kardec. A resposta que ele traz não é, sabe, um salto no escuro, uma questão de fé cega. Não. É a proposta de um mecanismo, de uma peça que faltava nesse quebra-cabeça. Um intermediário, um elo que não é nem uma coisa nem outra, um elo semimaterial. E ele tem nome perispírito. É sobre ele que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá. Para começar, vamos entender a anatomia da alma. Vamos definir o que é essa ponte. Para a gente compreender como o perispírito funciona, o primeiro passo é saber o que ele é, do que ele é feito. A definição é bem direta. O perispírito é um envoltório, uma capa, vamos dizer, semimaterial e fluídica que envolve o espírito. Ele é o intermediário, a peça que liga o princípio inteligente, a alma, com o nosso corpo físico. O próprio Kardec usa uma analogia muito boa. Pensa na semente de uma fruta. O germe lá dentro não está solto, né? Ele tem uma camada em volta, o perisperma. A lógica é a mesma. A alma, o princípio inteligente, está envolvida por essa substância, o perispírito. Ele não é espírito puro, mas também não é matéria como a gente conhece. É algo bem no meio do caminho. E essa ideia leva a gente para um modelo do ser humano em três partes. Imagina assim, no centro de tudo está o espírito, a alma, a consciência que pensa, sente, que tem vontade. Lá na outra ponta, o corpo físico, que é a nossa ferramenta para agir aqui no mundo material. E quem conecta os dois? Quem faz essa comunicação toda fluir? Exatamente, o perispírito. É a arquitetura completa do ser. E essa analogia do Kardec lá do século XIX é simplesmente genial. Pensa num fio elétrico, que era a alta tecnologia da época. A mensagem é o pensamento. O aparelho que recebe a mensagem é o corpo. E o perispírito? Ele é o fio. É o fio que leva o sinal de um lado para o outro. Sem ele, não tem comunicação. Ele é literalmente o agente transmissor da nossa vontade. Beleza, então a gente já definiu a ponte, mas como ela é construída? Vamos entrar agora no que seria a física por trás do perispírito. E aqui o ponto de partida é bem radical. A proposta é que essa separação que a gente faz entre espírito e matéria é na verdade uma ilusão. A ideia é que tudo, absolutamente tudo no universo, desde a pedra mais dura até o pensamento mais sutil, vem de uma única fonte, um elemento primordial chamado fluido cósmico universal. E o mais interessante é que esse fluido não é uma coisa só, estática. Ele existe num espectro, sabe? Numa ponta, ele está no estado eterizado, que é o original, puro, invisível. Na outra ponta, ele se condensa, se materializa e vira matéria que a gente conhece e toca. E o perispírito? Onde ele fica nisso tudo? Exatamente no meio. Ele é parte desse contínuo. Tá, mas como é que ele se forma então? A descrição é de uma condensação. Pensa no vapor da água no ar. Ele se condensa e forma uma gota em volta de uma partícula de poeira, certo? É a mesma ideia. O fluido cósmico universal se condensa ao redor da alma, que funciona como um centro de atração, um foco de inteligência, e assim forma esse envoltório. E aqui tem um ponto que é fundamental. O perispírito não é uma coisa pronta e imutável, de jeito nenhum. Ele é dinâmico. O espírito extrai os elementos para formar seu perispírito do ambiente onde ele está. Isso quer dizer que a natureza dele muda. Muda dependendo do mundo, muda dependendo do avanço moral do próprio espírito e muda com o progresso em cada encarnação. Ele está sempre em transformação. Bom, e essa ideia de progresso moral já dá a deixa para uma das características mais fascinantes do perispírito. Ele não é só um conector, ele é também um espelho que reflete o viajante. Essa é a tese central. A gente não está falando de moralidade como uma coisa abstrata, sabe? Segundo essa visão, a moralidade tem uma consequência física, ou melhor, fluídica. O estado da alma, o que se é por dentro, fica impresso, gravado na substância desse nosso corpo espiritual.
E as consequências práticas disso são gigantescas. Para espíritos moralmente menos evoluídos, o perispírito é mais grosseiro, pesado, quase material. Isso acaba prendendo eles a regiões mais densas e pode causar muita confusão depois da morte do corpo. Já para os espíritos superiores, é o oposto. O perispírito é etéreo, leve, refinado. Isso dá a eles clareza, liberdade. A relação de causa e efeito aqui é cristalina. Mas como isso acontece na prática? A analogia química aqui ajuda muito. O espírito funciona como um reagente. Ele não pega qualquer fluido que está por aí. Não, ele atrai, quase como um ímã, aquelas moléculas fluídicas que combinam com ele, que são compatíveis com a sua vibração, com os seus pensamentos. Ou seja, estamos construindo e reconstruindo nosso próprio envoltório a todo momento. Isso leva a outra metáfora poderosa, a da armadura. Melhorar moralmente não é só uma questão de ser uma pessoa boa. É literalmente forjar uma proteção espiritual, dar a melhor têmpera possível para essa couraça. Um perispírito refinado repele influências negativas. Agora, um perispírito mais denso com as imperfeições da alma acaba atraindo o que é semelhante. Ok, vamos avançar para um momento chave em tudo isso, a grande transição. Como o perispírito se comporta no momento da morte do corpo físico? A primeira ideia que precisa ser desfeita é que a morte é um evento instantâneo, um clique. Segundo os textos, é um processo. O laço fluídico que une perispírito e corpo vai se desfazendo aos poucos, molécula por molécula. Não é como cortar uma corda de uma vez. É mais como desenrolar um fio com calma. E a experiência desse processo varia demais. Se os laços com a matéria forem mais fracos, a separação é suave, tranquila, pode até passar despercebida. Mas, se o apego às coisas materiais for muito forte, a coesão é grande, e aí o rompimento pode ser bem doloroso. Em casos extremos, alguns pontos de contato demoram tanto para se desfazer que a alma ainda pode perceber as sensações do corpo em decomposição. E aí está a implicação direta para a vida, agora. O jeito que se vive determina o jeito que se passa por essa transição. Cultivar o desapego das coisas que são puramente materiais, elevar os pensamentos, tudo isso vai enfraquecendo esses laços e preparando uma passagem mais tranquila. A responsabilidade, no fim das contas, é inteiramente nossa. Então, para a gente ir fechando, por que tudo isso importa? O que esse conceito de um corpo fluídico, de uma ponte, tem a ver com o nosso dia a dia? A grande lição é que, no fim, não há como esconder quem realmente somos. O perispírito é o nosso diário íntimo, um registro fluídico de cada escolha moral, de cada pensamento. Ele é o espelho que reflete, sem distorções, o nosso verdadeiro eu. E Kardec foi ainda mais longe, projetando o impacto futuro desse conhecimento. Ele previu que, quando as ciências médicas levassem em conta o elemento espiritual, as causas de muitas doenças seriam finalmente descobertas, encontrando novas formas de tratamento. É uma visão muito mais completa, mais holística do ser. E tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se cada pensamento, cada atitude, tece a substância do nosso corpo espiritual a todo momento, a verdadeira questão não é só o que vai acontecer depois da morte. A questão é o que estamos construindo para nós mesmos, neste exato momento.